começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A literatura de José Saramago é conhecida, entre outras coisas, por suas críticas e provocações às instituições religiosas. É possível identificar uma espiritualidade na obra de José Saramago, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira? Como essa espiritualidade se revela? Esse foi o tema da nossa convidada. Hoje aqui no Religare, nós vamos falar sobre espiritualidade e literatura. Eu recebo Karina Raidan. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Karina, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria receber você aqui, falar sobre José Saramago, sobre o tema que você pesquisou. Participe do programa, envie perguntas sobre o tema de hoje para a nossa convidada. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 31, que é o código de Belo Horizonte, 99642-8473. Você já está seguindo o Religare no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Karina, então já tem quase um ano que você terminou seu mestrado na PUC, novembro de 2018. E você pesquisou sobre José Saramago. Apresenta um pouquinho para nós o convidado e por que você escolheu esse autor. Sim. José Saramago é um escritor português, né? Tem várias obras dele. E para a minha pesquisa eu peguei uma obra que chama Um Ensaio sobre a Cegueira. Foi a primeira obra de Saramago que eu li, ainda ele no final da minha adolescência, e que já foi suficiente para eu realmente me apaixonar pelo escritor. A escolha de Ensaio sobre a Cegueira para essa pesquisa, ela veio porque é uma obra que ela trata muito da questão da existência humana, das relações da sociedade, das relações de poder, da violência, da barbárie, mas ela também traz um lado que é da resiliência, da comunhão, do amor. Em Saramago, os textos dele deixam muito evidente, assim, ele consegue, a um só tempo, mostrar tanto o ateísmo quanto a lucidez, a queda de Deus e um erguer humano. E Ensaio sobre a Cegueira deixa isso muito evidente. Quando ele traz assim, uma situação de extremo caos, de tragédia mesmo, né? Uma sociedade inteira assolada por uma epidemia de cegueira, e em momento nenhum ele recorre a elementos sobrenaturais para nem justificar a existência dessa cegueira, nem para chegar ao processo de cura da cegueira. Tudo se dá na própria existência humana, pela própria humanidade das personagens. Você me falou que não foi a primeira vez que você trabalhou uma obra de José Saramago na academia. Na sua graduação em psicologia, que você também cursou na PUC Minas. Foi na especialização. Foi na especialização. Então. Isso, e como é que foi? Terapia. Foi exatamente Ensaio sobre a Cegueira também, em que eu levanto elementos da abordagem da Gestalt terapia através da obra, principalmente da personagem a personagem que seria a principal ali, que é a única que não perde a visão, né, que é a mulher do médico. E aí foi esse trabalho que eu fiz, né? É uma obra que ela traz muitos sentidos, ela revela muita coisa. Então, assim, eu acho que a cada leitura que a gente faz, ela realmente se atualiza e abre outros horizontes, outras provocações. Então, lá a sua preocupação na especialização era com a Gestalt terapia, mas você fez essa pesquisa no âmbito da ciência da religião. Isso. Como é isso, pesquisar religião num autor ateu? O Saramago, até pela questão dele ser ateu, ele é muito buscado aí na área da ciência da religião, da teologia, para discutir alguns elementos, né? Tem pesquisadores que trabalham as faces de Deus em Saramago, mas eu optei por uma obra que, na verdade, ele não deixa tão explícito a questão religiosa, né? Mas faz parte também dos estudos em ciência da religião tratar sobre essa questão, sobre a existência, o existir, né? E essa obra deixa isso bem evidente. A escolha de Saramago veio muito
a pesquisa com ele fica muito profunda, exatamente por essa ambiguidade, ao mesmo tempo que ele tem obras que desconstroem as imagens de Deus, outras obras que ele traz essa essência humana de maneira muito profunda. Essa questão da religião de José Saramago, você disse que outras pessoas estudam. É um tema recorrente na literatura dele e nos estudos sobre Saramago, sobre religião? Quais são, em geral, as contribuições? Bom, ele tem algumas obras específicas. Me vem aqui o Evangelho. O Evangelho segundo Jesus Cristo, sim. Caim, Segunda Vida de Francisco de Assis. Então, ele tem algumas obras que são realmente voltadas diretamente para a religião, né? Ensaio sobre Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim são releituras bíblicas, né? Ele subverte aí a história bíblica e coloca outro olhar sobre isso. E também na vida pessoal ele trazia muito esse debate da questão da religião, ele trazia muito fortemente a questão da crítica às instituições, a questão de um Deus punitivo. Para ele isso era uma mensagem muito negativa trazida pelas instituições. Sim. Nos estudos sobre José Saramago, o que em geral se chama a atenção sobre esse tema da religião? Porque a sua leitura, você contrapôs, depois a gente até podia falar um pouco sobre o Conde Sponville, né? Porque você fez aí um paralelo entre os dois autores. Mas sim, outros tipos de leitura, de abordagem sobre Saramago que você acessou? Sim, tem reflexões teológicas mesmo, tem reflexões sobre a questão do ateísmo no mundo contemporâneo, e aí debate até com as críticas que Saramago expõe sobre a visão de Deus e debatendo com o ateísmo existente hoje em dia, as contribuições que isso poderia dar, inclusive, para o pensar teológico a respeito dessas críticas que ele traz na nossa sociedade. Sim. Então, tem esses levantamentos aí. Bom, uma coisa é uma pessoa em casa pegar uma obra do José Saramago, ler. Bom, você escolheu a obra para fazer uma investigação. Isso. Né? Como é que é pesquisar, né, um livro de literatura, querendo ali compreender um tema específico, no seu caso, no nosso caso, né, pesquisar um tema ligado à religião? Sim. Pois é, que aí a gente parte de um objeto que é próprio da área, da letras, né, que é o objeto literário, em diálogo com um fenômeno religioso. No meu caso, eu escolhi dialogar com a espiritualidade ateia do Conde Sponville, né? E os fenômenos religiosos, sim, são um objeto de estudo da ciência da religião. Um campo de pesquisa que é próprio dessa inter-relação, né, desse diálogo, de colocar as interfaces entre literatura e religião, é chamado de teopoética. A teopoética, primeiro, ela se origina como a relação da poesia, mais especificamente com o debate teológico, o fazer poético como mensagem teológica, né? Mas aí, à medida que a área vai se desenvolvendo na academia, como um campo, consolidando como um campo de pesquisa na academia, isso fica mais aberto e aí começa a ser um campo de pesquisa das artes de maneira geral, com o fenômeno religioso, as espiritualidades. Então, fica mais amplo aí o horizonte Sim. de pesquisa em Sim. teopoética. Bom, e como que é ler na perspectiva da teopoética, também na ciência da religião? Você usou algum método em particular assim, para fazer a análise do seu texto? Essa questão metodológica foi uma coisa que no início me angustiou muito, porque eu tinha um objeto escolhido, que era essa obra, né? Já tinha um fenômeno que eu queria investigar, e na hora de fazer mesmo, eu falei assim, e agora, por onde que eu começo? O que eu vou trazer da literatura? O que eu vou fazer para não virar um capítulo de Conde Sponville, um capítulo de Saramago, sem fazer os dois se encontrarem? Ou como que eu vou fazer para não pegar a teoria do Conde Sponville e ficar pegando partes do texto de Saramago, inserindo ali só para ilustrar e cair, né,
numa colocação da obra como mera ilustração. Como organizar então, esse material como construir todo, né? realmente, edificar essa ponte para ligar essas duas margens, de efetivamente fazer o que estava propondo de ser um diálogo entre Conte Sponville e Saramago, né? Então, eu fui lá nas pesquisas em teopoética e aí a angústia ficou maior, porque eu encontrei uma carência de discussão, de debate dessa ordem epistemológica, metodológica muito grande, principalmente vindo da ciência da religião. Na teologia a gente ainda encontra algumas coisas. Isso está mais consolidado, né? Isso. Agora na ciência da religião foi muito escasso. Então, isso me fez voltar lá no campo da hermenêutica mesmo, peguei a hermenêutica, história da hermenêutica, perpassar ali, principalmente a partir da virada hermenêutica, quando Heidegger traz a questão da hermenêutica existencial, né, Ricoeur com as colocações dele do mundo do texto, e a partir daí fazer também como tentando manter a autonomia entre as áreas, como eu pego um objeto que é próprio da letras, eu falei assim, eu preciso saber também como que essa questão da interpretação é discutida lá na letras. E lá na letras, eu acentuei mais numa teoria, a teoria do efeito estético de um autor chamado Wolfgang Iser. E aí até chegar na fenomenologia, que aí eu notei nesses autores todos que eles têm resguardadas divergências entre eles. Sim. E tudo, eles beberam de uma fonte comum que era a fenomenologia de Husserl. Sim. Então, aí eu faço esse resgate da fenomenologia de Husserl e foi a partir daí que eu me senti mais segura para construir a ponte, sim, a ligação. Eu imagino que o telespectador que não conhece essa turma toda deve estar um nozinho, assim, pera lá, o que ela está falando são mesmo? Muitos autores. Mas não preocupa não, daqui a pouco, depois do intervalo, você explica melhor sobre isso. Hoje no Religar eu recebo Karina Raidan. Nós estamos falando sobre espiritualidade e literatura. Você pode participar do programa de hoje enviando perguntas pelo nosso WhatsApp. Anote aí o número 31 99642 8473. Um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje o nosso tema é espiritualidade e literatura. Aqui no estúdio eu recebo Karina Raidan, ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Você já mandou a pergunta aqui para a nossa equipe? Anote aí o número do nosso WhatsApp, 31, código de Belo Horizonte, 99642-8473. Estamos esperando pela sua participação. E por falar em participação, o Verdi, que foi meu aluno, mandou uma mensagem aqui para nós. Ele queria saber, Karina, sobre outros autores. O que você indica para ele? Outras pessoas da literatura em que ele tem também essa questão da religião. O que você sugere para o Verdi? Pela leitura religiosa. Sim, pessoal da literatura religioso. Em que haja ainda o tema esteja ali o tema da religião presente. Sim. Então, não necessariamente tem que ser autores que fiquem muito evidentes essa questão do religioso, mas, assim, uma autora que eu gosto muito e que deixa muito clara essa dimensão da religião é a Adélia Prado. Tem também Clarice Lispector, tem vários trabalhos aí na ciência da religião, na teologia, trabalhando os textos de Clarice. Sim. Duas autoras eu acho bacana. Verdi, obrigado pela sua participação e obrigado pela sua mensagem também. Aqui para o Religare. Bom, você deu umas dicas de como que você trabalhou sua obra, né, o livro que você pesquisou a partir da fenomenologia. Foi o que você disse no final do primeiro bloco, eu até falei, nossa, será que o pessoal está entendendo o que é isso? O que é fazer esse tipo de abordagem do texto literário, para a gente entender melhor o que você está propondo. Eu vou tentar colocar em palavras, né, mais simples de entender a fenomenologia. Ela tem muito termo que é próprio dela, mas quando eu pego a fenomenologia de Husserl, é principalmente trabalhando a noção de que sujeito, objeto, leitor, texto, né, levando lá para a linguagem do texto.
Leitor e texto são indissociáveis, a gente está colocado no mundo da cultura, no mundo das experiências, da vida, e que essas coisas não são separadas. Não tem como eu me dissociar do mundo que eu estou. As minhas experiências tanto afetam o mundo quanto afetam a mim. Então, isso é a base da concepção de conhecimento, de interpretação proposta na fenomenologia. E na metodologia, tendo isso como base, ele propõe o primeiro movimento, que seria o que ele chama de suspensão do juízo de valor, que é aquilo de estar aberto a receber o que está sendo colocado e deixando aquelas preconcepções, aquelas ideias, a crítica literária, tudo isso em suspenso. O leitor ali diante da obra, vamos ficar diante da obra, então vamos ver o que salta. Depois que eu vou voltar a mim, depois que eu vou voltar a essas preconcepções, as teorias, e aí sim entrar em diálogo com isso. Seu primeiro movimento, então, em relação ao texto foi dessa maneira, mas depois você trouxe um autor, você até já falou dele aqui com a gente, né? Que é o Andrés Comte Sponville. Isso. Ele tem um livro sobre espiritualidade ateia. Isso. O Comte Sponville, ele é um filósofo contemporâneo, francês, ateu, declaradamente ateu, ele se diz ateu, um ateu fiel, né? E na obra O Espírito do Ateísmo, ele vem discutir uma proposta de uma espiritualidade ainda que sem Deus. Comte Sponville fala que o espírito é a dimensão mais, a principal dimensão, a dimensão mais nobre que o ser humano tem, que é o que nos diferencia dos animais não humanos. E que o espírito seria a abertura que a gente tem ao mundo, a abertura que a gente tem ao todo. E aí ele trabalha nesse livro a partir de três pontos principais. O primeiro ponto que ele traz é se é possível viver sem religião. E aí ele coloca a definição dele de religião enquanto religião sendo tendo que ter uma crença em um Deus ou em vários deuses, e aí com elementos históricos, pegando principalmente sociedades do Oriente, ele fala que não é preciso de religião para que se haja uma comunidade, mas ele identifica que é necessário que haja comunhão e que haja fidelidade. A comunhão que é as pessoas estarem comungando em torno de um sagrado, que não precisa ser algo transcendente no ponto de vista dele. Então, elas têm que ter essa comunhão em torno disso, e é preciso que elas tenham fidelidade. E a fidelidade, ele descreve como um compromisso com a vida, um compromisso com o outro ser humano, um compromisso com a verdade. Agora, você estava falando que fez uma ponte entre os dois autores. Isso. Como é que a gente atravessa essa ponte, né? Do Saramago para o Sponville, do Sponville para o Saramago? Como é que você costurou esses pontos? Pois é, que aí o Comte Sponville, quando ele traz esses elementos, ele fala que não é possível viver sem comunhão, sem fidelidade, sem amor. Isso ao longo de todo o percurso dele, toda a teoria, ele reafirma muito esses três elementos. E isso fica muito forte na obra Ensaio sobre a Cegueira também. A necessidade do amor, da comunhão, da fidelidade. E, inclusive, a falta de um desses elementos é o que constituiu na cegueira, né? Na cegueira branca, que foi o mal branco que acometeu toda uma sociedade lá em Saramago. Então, o diálogo entre eles ficou muito nisso. Qual que é uma natureza humana para esses dois ateus, né? O Saramago pegando a partir dessa obra específica, né? Do que a obra traz. Do Ensaio sobre a Cegueira. Em relação à natureza humana, na concepção de sociedade, como que é o estabelecimento dessa comunhão, como que fica a questão da sociedade quando a sociedade passa por esse período de caos e que não tem um sobrenatural ali. Como que fica essa humanidade? Sim. A Silvana, do bairro Prado, ela pergunta se há algum motivo para essa crítica do Saramago, se ele se dirige a alguma religião em particular. Então, quando ele quando ele se posiciona criticamente à religião, ele se dirige a alguma religião em particular? Olha, ele não se dirige a uma religião particular, mas, ao mesmo tempo,
ao catolicismo que era o dominante lá em Portugal, na época dele. Ele teve problemas muito fortes em relação a isso, principalmente quando ele escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Mas é muito na questão, no sentido do domínio, do poder, né? Ele não faz uma crítica às pessoas que creem em Deus, as pessoas que têm essas crenças, né? Mas nesse sentido de relações. Sim. Bom, você disse que você encontrou elementos comuns, então, nesses dois autores. Sim. Eu pergunto para a Karina, não é? Como é que você compreende, não é, essa pessoa que se afirma sem religião ou que pratica uma espiritualidade, mas sem estar ligado a alguma instituição religiosa? Quais são as possibilidades, não é, de viver uma espiritualidade nesses termos? Sim, o Conde Sponville, ele vem até falar sobre que quando ele propõe essa espiritualidade, ele não está fazendo um combate à religião. Ele está fazendo uma luta pela laicidade, pela liberdade de crer ou não crer. E que ele percebe que na contemporaneidade, de um lado tem um fanatismo, mas do outro lado tem um niilismo no sentido de apatia. E que é preciso resgatar isso, que mesmo que não se creia em Deus, tem que se crer em algo. E ele fala da existência desse algo, da natureza. Então, essa é a proposta dele, é de uma espiritualidade imanentista, porque ele fala que nós estamos contidos no todo, o todo para ele é a natureza, e quando a gente acessa esse todo, quando a gente acessa essa natureza, é imanente por isso, né? Esse todo nos contém. Ele é materialista, porque para ele espírito é corpo, corpo é alma, né? Sim. E entre ele e Saramago, eu lembro você ter comentado um pouco antes da gente começar aqui a nossa conversa. Você falou, o Sponville, ele ainda faz uma certa concessão, né? Ele para a religião. Ele é mais amistoso. Amigável com a religião. O Saramago não. O Saramago, em alguns momentos sim, em outros momentos ele era mais reativo, de chegar a falar que religiões promovem guerras, mas eu acho que muito pegando por esses extremos mesmo, né? Os extremos religiosos que ele pega esse estereótipo. Sim. Desses extremos. Já o Sponville, até mesmo por ser filósofo, estudar tudo isso, né? Ele fala que ele foi criado dentro do cristianismo, ele reconhece dentro dele todos esses traços do cristianismo, dos valores cristãos que estão nele, apesar dele não acreditar em Deus. Sim. Bom, e você está pensando em seguir os estudos, né, com o Saramago. Isso. Que bom, olha, muito sucesso. Obrigada. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Foi um prazer. O prazer foi nosso. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.